Aliás, o mês de junho trouxe frio. Percebeu que o tempo mudou de ontem para hoje? Teve até chuva de madrugada em algumas cidades da região. Aqui, ó, os meus convidados estão aqui confirmando comigo. Eu abri a minha janela, o meu lírio estava assim, todo respingado da água da chuva. Oh, coisa bonita. Mais frio e mais chance de repente, espirrar para valer. Ficar meio desanimado e perceber que foi alvo de uma doença respiratória. Quais são as doenças respiratórias mais comuns nessa época do ano? Porque daqui a pouco tá aí, ó, o inverno chega e nós ficamos mais vulneráveis a alguns tipos de vírus. Hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre prevenção, casos leves, graves, quando procurar o médico. E eu recebo a especialista em medicina de família e comunidade, a doutora Érica Oliveira, que está aqui comigo. Gosto de canjica também, né, Érica? Demais. Ficamos com água na boca, Nossa, né? Como? Comida quentinha, dá até para proteger, frio, né? Então, ajuda demais. Ajuda a proteger. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, eu que agradeço. E ó, você pode fazer uma pergunta para ela pelo 99897.000, na tela, o telefone, o meu WhatsApp para você conversar com a gente. Vamos começar pelo básico? Porque agora a gente tem alguns tipos de vírus, né, que já ficam de olho em nós. Quais são eles, Érica? O mais prevalente é o rinovírus. Ele é responsável 30%, 50%, podendo, nessas épocas do ano, às vezes chegar até 80% dos casos de sintomas gripais, principalmente o resfriado comum, que é aquele quadro mais leve, que a gente tem só uma coriza, aquela tosse seca, espirros, mas que não tem um grande comprometimento do estado geral da pessoa. E depois nós temos outros tipos, né, que causam gripe mesmo. Então tem a influenza A, H1N1, H3N2, a influenza B. Temos o vírus sincicial respiratório, que é responsável por uma porcentagem menor, mas que nas crianças pequenas traz uma gravidade muito grande. Tem coronavírus, adenovírus. Então nós temos vários tipos de vírus que causam sintomas gripais. Que são comuns agora nessa... São muito comuns nessa época. E essa oscilação, né, temperatura que vai lá em cima, de repente despenca de uma vez, e isso mexe com o nosso organismo. Sim, pelas questões climáticas, o próprio frio, as questões do ar, o vírus circula mais, as pessoas aglomeram mais também e aumenta a transmissibilidade. Então, outono, inverno, a gente tem um aumento expressivo dos números de casos de síndromes, né, gripais. A gente tem alguns tipos de vírus aqui que foram citados pela doutora Érica, assim como o rinovírus que você trouxe. Sim. Vamos começar em relação aos sintomas, para que a gente saiba identificar e diferenciar. O rinovírus, qual é o sintoma? Ou são todos muito parecidos? São parecidos, mas com algumas diferenças, né? O rinovírus, ele é mais responsável pelo resfriado comum, que a gente chama, que é esse quadro leve. Então, a gente vai ter congestão nasal, coriza, espirros, tosse. Posso começar com uma dorzinha de garganta leve, mas que desaparece rápido, sem muito comprometimento. Vai durar ali, em média, umas 2 semanas. Primeira semana, às vezes, um pouco mais de sintomas. Segunda semana, persiste o quadro de tosse. Em média, 2 semanas, no máximo 3, desaparece. Já a influenza, que é a gripe mesmo, aí eu tenho sintomas mais importantes. Normalmente cursa com febre, posso ter febre alta, 39, 40 graus, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, às vezes dura um pouco mais, uma prostração, então, e já com um potencial maior de complicação. Aqui eu já tenho que ter um pouco mais de atenção, porque eu posso ter um risco maior, principalmente nos extremos de idade, crianças pequenas, idosos, pessoas asmáticas, de evoluir para uma pneumonia, né, ou outras complicações bacterianas. E na influenza, como você citou há pouco, a gente tem esses subtipos, H1N1. Sim. E que cada uma tem ali a sua, digamos, o seu peso, a sua gravidade, doutora Érica? Clinicamente a gente não consegue diferenciar, né, elas. A gente conseguiria diferenciar só pelos exames de painel viral, né, que existem. Mas os sintomas são semelhantes, né? Então a vacina, ela justamente protege contra esses sorotipos, H1N1, H3N2 e a influenza B. E aí a importância da vacinação da gripe justamente para a gente prevenir esses casos que são mais graves e que têm maior risco de evolução para as doenças, principalmente as pneumonias. Deixa eu até esperar um pouquinho para trazer essa questão da vacinação, porque muita gente fala assim, mas eu tomo a dose e logo depois eu tenho os sintomas da gripe ou do resfriado. Isso é normal?
Não, a vacina ela é um vírus morto, um vírus inativado, então ela não causa nenhum sintoma gripal, né? O que pode acontecer é que nessa época a gente já, às vezes eu já incubei um vírus, já entrei em contato e coincide com o dia que eu tomo a vacina, e aí eu acredito que foi a vacina que me causou sintomas gripais, mas ela não me causa sintomas gripais. Efeito colateral, dor local, leve. Crianças pode até ter um pouquinho de febre, mas também é mais raro, mas é dor local. Mas sintomas gripais, por ela ser um vírus inativado, ela não causa. Não causa, não. né? O vírus sincicial respiratório, que tipo de sintoma ele tem? Ele é mais comum em criança? Ele é mais comum nas crianças pequenas. A maioria das crianças, a partir dos 2 anos de idade, principalmente, elas já vão estar imunes, né? Então, nós já provavelmente estamos imunes. Mas em crianças pequenininhas, principalmente bebês menor de 3 meses, ela tem um risco muito grande de causar bronquiolite. É a principal causa de bronquiolite, que é uma doença que tem uma alta mortalidade nesse grupo específico. Então, o peso desse vírus é principalmente nessa faixa etária, né? Daí a importância, e aí falando de vacina, né? Da vacina da gestante, que hoje já está disponível também na rede pública, a vacina para o vírus sincicial respiratório. Gestantes a partir de 28 semanas devem se vacinar para proteger os seus bebês. A criança, né? Porque esse é o público-alvo, o público de risco para este vírus. E a gente tem a Covid-19. Ainda temos, a Covid, né? Sim. Menos casos, né? Mas sempre tem casos pontuais. Ela tem alguns sintomas, né? Um pouquinho específicos. As pessoas vacinadas, o quadro respiratório lembra muito com o resfriado comum, às vezes difícil de diferenciar só clinicamente, mas tem aqueles que às vezes vem alguns achados, tipo a perda do paladar, que daí a gente sugere mais, né? O quadro de Covid. Mas muito difícil separar clinicamente, porque pode cursar como um resfriado leve, assim como os demais. E aí o teste que consegue diferenciar. As pessoas demoram muito para procurar, porque a gente tem os casos leves, que é aquele chazinho, aquele analgésico prescrito, né? Esse tipo de situação vai ajudar até passar. Mas como que eu vou saber que é hora de procurar o profissional? Ficar atenta a sinais de alerta. Se eu tenho só esses sintomas leves, uma coriza, uma congestão nasal, uma tosse leve, sem nenhum desconforto respiratório, sem febre, eu tive febre leve que durou ali 2, 3 dias no máximo, posso manter com sintomático, hidratação adequada e ficar atenta aos sinais de alerta. Desconforto respiratório, né? Comecei a ter um cansaço, uma dificuldade para respirar, uma febre que persiste por mais de 3 dias ou uma febre alta que às vezes não abaixa com antitérmico. Ou tive febre no início, ou nem tive febre, começo a ter febre ali depois de 3, 4 dias, né? Então uma febre tardia, de surgimento tardia, um sinal de alerta também, ou um quadro arrastado, né? Então normalmente dura em média umas 2 semanas, já tem mais de 2 semanas, ou eu tive piora dos sintomas, eu estava tossindo, uma tosse leve, de repente essa tosse piorou, agravou, está mais intensa, carregada, a tosse era mais seca, agora está muito secretiva, atrapalhando a noite, tosse a noite toda. Então, eu tive uma piora. O que a gente espera é que você vá melhorando, né, ao longo dos dias. Não, ao invés disso, eu tive uma piora. Aí é o momento da gente procurar um profissional de saúde. Eu vi muitos casos assim de pessoas próximas que tiveram ali essa gripe, né, um resfriado. De repente passou, mas não deu uma semana, voltou. Isso também tem acontecido agora? Você tem percebido? Precisamos ver se... Aí é justamente isso que eu preciso diferenciar. Será que foi uma complicação? Porque às vezes foi. Ele estava com um quadro de um resfriado e aí ele complicou, né? E aí é onde eu preciso intervir. Tive uma complicação, uma infecção secundária, às vezes. Evoluiu para uma sinusite, até uma pneumonia, né? E aí eu preciso tratar. Aí sim é o momento oportuno, muitas vezes, de entrar com antibiótico, quando é o caso, né? Mas pode ser que ele tenha tido por um vírus, curou e pegou um outro vírus. Então a gente precisa muito, nesses casos, tentar entender essa cronologia de sintomas, como que foi, se ele teve uma melhora total e começou novamente, ou se ele estava melhorando e teve uma piora, para entender se foi uma complicação do quadro inicial ou se foi um outro episódio de um outro vírus.
A gente está falando sobre isso, sobre os tipos de vírus, entendendo como é que eles agem no nosso organismo, os sintomas, para a gente ficar bem atento e procurar ajuda no momento necessário. Eu estou com a doutora Érica, que é médica de família, e já já eu volto trazendo também as suas dúvidas. Verão, então, a gente pode esperar isso aí, socorro, não sei como é que vou sobreviver ao verão, Érica, porque a gente também adoece também, né? Com certeza, muito. Ainda mais aí com essa confirmação do El Niño chegando e que vai trazer toda essa hidratação, mudança, né? Várias outras questões. Vamos conversar também sobre isso lá na frente. A gente agora está falando dessa oscilação, dessa mudança, temperatura mais baixa, o vento frio, né? Para quem acordou cedo hoje, percebeu até resquícios de uma chuvinha desavisada na madrugada. E eu estou recebendo hoje a médica de família, a doutora Érica Oliveira, que está comigo. Vou trazer as suas dúvidas aqui, muita gente participando. E o William trouxe a seguinte questão, e até começar o bloco justamente com esse foco, sabe, William? Ele disse o seguinte: é possível a pressão subir com o resfriado? A pressão dele sempre foi mais baixa, mas há 2 dias subiu para 16/10. Isso é normal? Não com o resfriado, com o quadro gripal em si, mas com o tempo frio. Quando nós temos frio, os nossos vasos fazem uma vasoconstrição, né? Então, é um mecanismo de regular a temperatura do corpo e nós tendemos a ter um aumento da pressão arterial. Pacientes hipertensos precisam ficar muito atentos, porque fazem até crises hipertensivas mesmo quando faz muito frio. Então, isso é fato, não relacionado ao resfriado, mas ao frio. Então, acompanha aí, viu, William? Fica de olho, tá? E aí a gente tem outras comorbidades, por exemplo, diabetes e outras doenças também que podem, né, com o frio, apresentar mudanças? O hipertenso é o que tem maior impacto por conta dessa questão de descompensação dos níveis pressóricos com esse tempo frio. Mas pensando nos quadros gripais, esses pacientes, eles têm um potencial maior de complicação. O diabético, ele tem um risco muito maior de fazer complicações quando ele tem um quadro gripal. O hipertenso, cardiopata, os pneumopatas também, asma, né, os portadores de asma, bronquite, são pessoas que têm que ficar muito atentas a sinais de alerta, que têm um risco muito maior de fazer quadros mais graves. A Neuma é asmática. Como que ela pode prevenir uma crise diante do quadro que se apresenta agora? O asmático, ele precisa manter a sua condição compensada o ano todo, que às vezes é uma grande falha. Eles têm uma prescrição de uma bombinha, né, que é o que a gente chama da medicação de uso contínuo, e a gente vê frequentemente que eles não fazem uso, só usam em situações de crise, de descompensação. E esse é um grande risco. Então, o ideal é que ele se mantenha compensado o ano todo, use a sua medicação de manutenção constante, que quando ele tiver um quadro gripal, ele tem grandes chances de nem descompensar, de nem fazer nenhuma crise. Caso faça a crise, existem as medicações que ela vai usar de resgate ou mesmo procurar um atendimento médico, caso ela não consiga, com as suas medidas já corriqueiras, sair dessa crise. Né? Mas fundamental manter durante todo o ano, né? Estabilizado, fazer a medicação contínua. A Maria Lúcia também está participando conosco, aí ela trouxe a seguinte situação: Mônica, eu tomo a vacina da gripe e aí ela reparou em alguns sinais. Tontura, fraqueza, moleza, ela quer saber se é normal, Érica? Não, a vacina é um vírus inativado, ou seja, o vírus está morto. Então, toda vacina de vírus morto não traz sintomas relacionados à doença que está sendo imunizada. Pode ser efeitos mesmo da vacina em si, uma dor local, talvez sim, um mal-estar, eu posso até ter, mas sintomas muito leves. A Priscila quer saber como amenizar os sintomas gripais em casa, né? A gente sempre gosta de estar ali no aconchego de casa para tentar resolver. O que pode ser feito? Nós vamos usar sintomáticos, analgésicos. Se eu estou com uma dor de cabeça, dor no corpo, posso usar analgésicos comuns, dipirona, Tilenol. Evita-se o uso do anti-inflamatório, né? Então, focar mesmo na dipirona ou no Tilenol, caso não seja alérgico, né? Hidratação é fundamental, uma hidratação vigorosa. A limpeza nasal com soro fisiológico também é uma outra medida que ajuda a evitar muitas complicações. Então, usa o soro para tirar essa secreção, evitar que essa secreção fique parada nos seios da face, aumente risco de complicações. Uma alimentação equilibrada e repouso. A vitamina C funciona?
Mas como prevenção, ela vai ajudar a melhorar a nossa imunidade, ela vai atuar melhorando a nossa imunidade. Então, se eu mantenho níveis adequados de vitamina C, eu tenho uma imunidade melhor e vai me ajudar a prevenir pegar um resfriado. Depois que eu já estou doente, aí já não vai ter muito efeito. Né? A doutora Érica falou em prevenção, vocês também, né? Eu quero trazer algumas sugestões simples agora, antes de continuar com as suas dúvidas, de prevenção. O caminho da prevenção, que são praticamente essas 3 dicas, não são, Érica? Básicas. Sempre higienizar as mãos, né? Fizemos muito isso na pandemia e depois perde-se o hábito, né? Perde-se o hábito. Lembrar de lavar as mãos sempre. Se tiver resfriado, a higiene da tosse, que a gente fala até para não transmitir, ou usar o lencinho para tossir, ou tossir no antebraço, usar máscara. Então, se eu estou resfriado, fazer uso da máscara para prevenir essa transmissão para os demais, manter os espaços bem ventilados. É basicamente isso. É isso, né? A gente traçando esse caminho aí, a gente consegue barrar um pouco essas doenças respiratórias. Estou preocupada com a Josiane, que contou aqui como é que está a situação na casa dela. O filho dela, de 3 anos, apresentou febre de 38,6. Na quarta da semana passada, Érica. Aí aumentou para 40, meus amigos. Olha só. Foram ao pronto-socorro, fizeram os exames, aí deu o quê? Influenza. Agora ele está melhor, mas terça, eu e meu filho mais velho tivemos febre, congestão nasal, febre. Acho que também estamos com influenza? Muito provavelmente. Não é? Muito provavelmente. Se uma pessoa da casa teve logo em seguida, normalmente o período de incubação é 1, 2 dias, provavelmente os demais estão também. Às vezes a criança, por ser menor, faz um quadro mais grave e as pessoas maiores, adultos, tendem a fazer quadros mais leves. Talvez por isso ele teve sintomas mais graves e as demais pessoas estão com sintomas menos grave do que o pequeno. Daí, novamente, daqui a pouquinho a Tatiana vai voltar com um recadinho importante sobre vacinação. Mas eu quero que a doutora Érica reforce mais uma vez. Parece que, mas está falando de novo? Sim, estamos falando de novo. O tanto que é importante, né? Porque, gente, eu já tive influenza. É a coisa mais horrorosa. É a principal medida de prevenção da gripe que protege, né, contra a influenza, é a vacina. Lembrando que a vacina, que às vezes a gente vê as pessoas comentando, mas eu vacinei e gripei. Você teve um resfriado. A vacina vai proteger contra a gripe, é justamente proteção contra esses casos aqui que ela citou, que são casos mais graves, com potencial de complicação, mortalidade maior. Não protege contra resfriado, mas o resfriado é tranquilo, o resfriado, o potencial de complicação é muito baixo. Então, o nosso objetivo é proteger contra os casos graves. Daí, a vacina é a principal medida. A Maria dos Reis quer saber, porque a gente também tem casos de rouquidão, não tem? Sim. Com todos esses sintomas, ela falou que toda vez que gripa, lá vem a rouquidão. E é pelo menos uma vez na semana. E tem época que ela perde a voz. Se eu tenho rouquidão junto com os sintomas gripais, faz parte do quadro. É comum a gente ter uma laringite. Quando o vírus afeta aqui a região da laringe, aí eu vou ter a coriza, a rouquidão, a tosse. Esse quadro que vai durar ali em média uma semana e vai desaparecer. Agora, se eu tenho rouquidão sem associação com demais sintomas gripais, aí eu não posso atribuir a uma infecção viral. Aí precisa ser investigado outras causas de rouquidão, que não só as infecções respiratórias. E aí, diante desses quadros que a gente tem visto aqui, a pessoa está doente, está prostrada, febre, né? Como disse a Josiane aqui. Espero melhoras aí, viu, Josi? Aí, a pessoa, é melhor ficar em casa, não ir para a escola, não ir para o trabalho? É o melhor? Depende. Se a pessoa está com estado geral bom, as crianças, sim, sempre que possível, evitar ir na escola, porque é muito difícil você conseguir que a criança mantenha todos esses cuidados para evitar a transmissão. Pequenininho, ficar de máscara, higienizar a mão, não vai conseguir. Então, sendo possível, tirando essa criança da escola, eu evito a transmissão. Agora, os adultos, se ele está com um quadro leve e ele fizer essas medidas de prevenção, ele consegue trabalhar normalmente, né? Claro que vai depender da função que ele exerce. Às vezes é alguma função que ele trabalha com pessoas imunodeprimidas, enfim, né? Então vai depender muito da função que ele exerce. Mas se ele usa máscara adequadamente, higieniza a mão, ele pode trabalhar. Ele, estando com condição física adequada, ele pode trabalhar mantendo essas medidas.
Aproveita para fazer sua pergunta para a doutora Érica Oliveira, lá, o telefone na tela para você, 99897.000. Deixa eu trazer, eu sei que a gente falou de vitamina C, mas a Fernanda que está acompanhando, né? Ela quer saber mais um bocadinho, viu, Érica? A vitamina C, sabe aquela efervescente, Sei. sabe? Sim. É mito ou verdade que ajuda? Então, a proteção. Ela aumenta a minha imunidade, ela atua aumentando a minha imunidade. Então, se eu mantenho níveis adequados, e não precisa nem ser a vitamina em si. Se eu consumo frutas que são ricas em vitamina C, eu não preciso ficar tomando a vitamina. Eu já vou ter minha vitamina C em níveis adequados para manter a minha imunidade adequada. Agora, se eu não consumo frutas, aí às vezes eu preciso fazer o uso da vitamina efervescente mesmo, né, que é a clássica. Durante já o meu quadro gripal, aí ela já não vai me ajudar muito. Vai piorar? Não. Mas... E as pessoas perdem o apetite também, não é? Normalmente sim, assim, Perdem, principalmente crianças, adultos menos, a gente Menos observa ainda, né? menos o efeito de perder o apetite. Agora criança muito comumente, crianças pequenas principalmente perde mesmo. Mesmo, né? E todos esses cuidados que a gente está trazendo hoje com a ajuda da doutora Érica Oliveira, que é médica de família, né? Nós ficamos mais expostos a vírus e doenças respiratórias. O nariz que começa a coçar, o espirro que aparece e a dúvida se é só um mal-estar passageiro ou o início de algo maior. E aí, para a gente entender como que é o caminho para a gente se cuidar, principalmente como prevenir os quadros mais graves, eu estou recebendo aqui hoje no Você, a médica de família e comunidade, a doutora Érica Oliveira. A Tati falou algo ali que eu vou te contar. Eu gripei, né? Fiz ali todos os cuidados e estou esperando para poder receber minha dose da vacina. A gente precisa desse tempo de espera ou não? Não, não precisa. Recomenda-se esperar só se você tiver com um quadro de febre que está mal esclarecido. Então, pede-se para esperar até para não confundir, porque às vezes a vacina pode dar um pouquinho de febre, aí aquela febre então era da vacina, era do quadro que eu já estava ou não. Mas se eu não tenho febre, só tenho sintomas de um resfriado leve, eu posso me vacinar, não é contraindicado a vacinação nessa situação, não. Deixa eu trazer uma amiga minha querida, Alzira, que contou o seguinte. Parabéns pelo filho que casou, viu, minha flor? O filho dela casou no sábado, né? E na terça-feira já apresentou um quadro bem grave, foi para o hospital, está com influenza, fizeram os exames, né? Tanto ele quanto a esposa, com muita febre, dor, e ela trouxe um outro sintoma, 2 sintomas, na verdade, diarreia e vômito. Estão de cama e isolados, né? E ela falou que o genro também está apresentando os mesmos sinais. E ela está com uma preocupação. É contagioso? Pega? Sim, sim. Todos os quadros gripais são contagiosos, inclusive a influenza. Todas as influenzas, influenza A, influenza B, e a transmissão se dá por contato com as secreções. Espirro, tosse, secreção nasal, daí a importância da higiene da mão, que às vezes o ambiente, né, alguém contaminou aquele ambiente, eu pego e ponho a mão. Quem está doente, fazer uso da máscara quando está em contato com outras pessoas, higienizar a mão também, porque é transmissível, sim. Então, ter todo esse cuidado. Tem que ter o Quanto cuidado. tempo, mais ou menos, por exemplo, Transmissibilidade, 7 dias. 7 dias. 7 dias. Tá, então, eles devem tomar cuidado. E esse tipo de vírus passa em quanto tempo? Ou não dá pra gente mensurar isso? Então, ele transmite, a pessoa que está doente vai transmiti-lo por 7 dias. Por 7 dias. Os sintomas persistem, às vezes, por mais de 7 dias, mas aí eu já não tenho uma transmissibilidade mais, eu não tenho eliminação de vírus mais. Mas nos primeiros 7 dias eu estou eliminando o vírus e estou transmitindo. A pessoa que tem contato, normalmente manifesta com 1 a 2 dias de sintoma, de contato, 1 a 2 dias depois ela manifesta. Lá no Jardim Europa, a gente tem a querida Maria Aparecida assistindo. Ela falou que tem desvio de septe e rinite crônica. Ô, minha amiga, mas que peleja, porque a tal da rinite é chata, não é, muito. Érica? E ela falou que o seguinte, que o nariz dela sangra bastante. Tem alguma vacina? O que ela pode fazer? Ela precisa tratar a rinite. Provavelmente pela rinite a gente tem uma hipertrofia do corneto, que é o que a gente chama de carninha no nariz, né? E isso, com esse tempo seco, a umidade do ar muito baixa, predispõe o sangramento. Usar soro fisiológico, então a hidratação diminui o sangramento e tratar a rinite. Existem tratamentos muito eficazes para rinite, ela precisa procurar um médico para fazer o tratamento e ela ter melhora desses sintomas, que incomoda muito. Incomoda demais. Muito. E a rinite também, aquele mesmo caso da asma, tem que tratar o ano todo?
Quem Não, tem a rinite rinite, crônica? às vezes a gente trata 90 dias, nesses períodos mais críticos, porque ela também tem uma sazonalidade. Desde que eu tire os fatores causadores. Às vezes uma pessoa não melhora porque ela é alérgica a determinado... Vamos dar um exemplo, né? O gato. Aí tem o gatinho ali, às vezes ela é alérgica, não é todo mundo que tem gato que é alérgico, né? Pelo amor de Deus. Mas às vezes tem pessoas que têm. E aí, se eu não tiro aquele contato que está causando alergia, às vezes ela não vai ter uma melhora. Então, eu preciso tirá-la daquele ambiente. Mas feita essa higiene ambiental, tratando, normalmente ela vai ter apenas períodos de crise e são tratamentos periódicos. E a bronquite? A bronquite, na verdade, é a asma, né? Nós chamamos de asma brônquica, é um termo popular que as pessoas falam. Que aí sim, essa é uma doença muito mais grave e essa eu preciso de tratamento contínuo, né? Com doses diferentes de medicação, mas existe tratamento de manutenção, precisa ser feito, exceto alguns casos que são esporádicos mesmo. Às vezes tem pessoas que têm casos realmente muito leves, muito esporádico, esses às vezes não precisam, mas a grande maioria das pessoas que de fato têm asma precisa de tratamento contínuo. A Eliana, lá do São Jorge, ó, a vacina de novo aqui, Flor. Sempre quando eu vou tomar a vacina da gripe, eu tomo um analgésico antes. É uma estratégia dela. Porque ela falou que quando toma, ela tem como efeito a febre, né? Tem problema? Posso continuar tomando esse analgésico antes da vacina? A recomendação é tomar logo após. Então, recomenda-se não tomar antes. Há estudos que falam que pode talvez interferir um pouquinho no efeito, mas assim, tomei a vacina, logo depois da vacina eu já posso tomar o analgésico sim, que daí não dá nem tempo. Posso tomar até ali na sala de vacina mesmo. Terminei de tomar a vacina, posso tomar o analgésico depois. E tá tudo certo, né? Olha só, a Giovana também tá com rouquidão, dores no peito, tosse e fraqueza para caminhar e para falar. O que pode ser? Aí ela tem desconforto respiratório. Então, Sim. desconforto respiratório precisa ser avaliada. Pode ser que seja só pela obstrução nasal que ela está tendo que gera esse desconforto, não teria maior gravidade. Mas eu não tenho como saber sem fazer uma ausculta respiratória, porque às vezes ela está com alguma alteração pulmonar, ou uma crise sibilando, ou com pneumonia, enfim, né? Nesse caso, precisa de avaliação. Pneumonia. Agora também é a época em que os casos aparecem mais e os sintomas às vezes podem nos enganar? A pneumonia, ela muitas vezes vem como complicação desses quadros gripais. Eu começo com uma gripe simples, um resfriado mesmo até, e evoluo com a pneumonia. Posso ter uma pneumonia também primária, né? Sem ter tido um quadro gripal antes, já ter um quadro de pneumonia, já que ela é desencadeada pela bactéria, né? Mas aí os sintomas de pneumonia eu já vou ter, o desconforto respiratório, posso ter febre, lembrando que idoso muitas vezes não tem febre, né? Então idoso eu preciso ter um pouco mais de atenção, nos demais na maioria das vezes tem febre, mas vai ter a dificuldade respiratória, aquela respiração que a gente percebe que a pessoa está respirando rápido, com dificuldade, às vezes a fala até difícil, né, intercortada, então tosse. Então aí se eu tenho esses sintomas eu preciso de avaliação. A gente tem uma vacina específica para pneumonia, para a proteção do idoso? Tem a antipneumocócica, que protege o pneumococo é a principal bactéria causadora de pneumonia, existem outros, mas é a principal. E ela deve ser tomada para todos os idosos e também pacientes com doenças crônicas, né? Asma, bronquite, cardiopata, diabético, devem tomar. E a criança já está no calendário dela, vacinal da infância. Então, eles devem procurar. Para as pessoas que preenchem esses critérios, essa vacina ela é distribuída gratuitamente no SUS. Então, ela precisa procurar a unidade de saúde, preencher os critérios, o médico faz o relatório e ela consegue gratuitamente a vacina. Deixa eu trazer a Kívia, que está lá no Pequis acompanhando a gente. Oi, Kívia. Ela está tratando uma falta de ar, Érica. Aí ela fez o exame de espirometria. Obrigada. Dicção, hoje eu não trabalhei a dicção bem, viu? E ela está aguardando a tomografia do pulmão. O médico receitou a bombinha, né? Tem uns 51 anos. Aí ela acho que está compartilhando com a gente a preocupação dela.
Muita gente fica com medo de usar essas bombinhas achando que vai dar problema no coração. Não é verdade, isso é mito. Ela não dá nenhum problema cardiológico, são seguras. Às vezes eu tenho como efeito colateral, logo depois do uso, um pouquinho de taquicardia. O coração dispara ali um pouquinho, posso ter um pouquinho de tremor, mas é algo passageiro e que não afeta meu coração. Então é só efeito colateral transitório, mas são seguras e ela deve usar sim. E a gente sabe que a partir de agora, a procura nas unidades de saúde, no pronto-socorro, nos hospitais particulares, enfim, isso vai triplicar quase, Muito. não é? E hoje a gente tem um caminho, que hoje não, já vem de um tempo, mas poucas pessoas conhecem, que é a teleconsulta, a telemedicina, que pode ajudar e evitar com que eu vá, né, para uma unidade? A telemedicina é uma modalidade de atendimento, né, à distância, que muitas pessoas têm acesso e que pode ajudar nessa orientação, né, de casos mais leves, que eu não tenho complicação. Então, estou com sintomas de resfriado, gripe, consigo fazer uma consulta, o médico consegue fazer uma história ali bem feita e muitas vezes ele já consegue me medicar, me avaliar, claro, só pela consulta, não tem um exame físico, mas consegue me orientar adequadamente. Para o adulto funciona muito bem, para crianças maiores que conseguem relatar bem o que está sentindo. E também se ele percebe ali na conversa que há algum sinal de alerta, ele também vai orientar essa pessoa a buscar um atendimento presencial. Então, eu acho que é um caminho que ajuda muitas pessoas a esclarecer, a evitar a automedicação, principalmente, porque às vezes as pessoas usam muito, comecei a gripar, já vou entrar com antibiótico. Isso não vai resolver, não vai prevenir complicação, às vezes só me ajuda a aumentar a resistência e depois no momento oportuno que eu precisaria usar, aquela medicação já não me ajuda mais. Então essa orientação é muito bem-vinda e evita que a pessoa se exponha a riscos, então pronto-socorro. Agora, claro, alguns, como eu disse, se eu tenho sinal de alerta, né, o exemplo do desconforto respiratório, essa pessoa vai precisar de um exame presencial. Então, acho que para muitos casos se enquadra muito bem, sim. É, verdade. A Daiane contou que o filho de 11 anos está com uma questão que é o sangramento no nariz. Eu não sei se é por conta da época, né? Da secura que a gente entra. Aqui, ó, o tempo seco piora bastante. Eu sempre fico de olho porque é um sangramento expressivo, sabe, Érica? E ela fica com medo dele engolir o sangue. Tem problema? Preciso ir para o hospital? Daiane, obrigada, viu, Flor? É justamente por isso. Nesse período, a umidade do ar abaixa muito, então eu aumento muitos episódios de sangramento nasal. O que ela deve fazer no momento do sangramento, a melhor conduta é colocar gelo dessa região aqui, na glabela, que a gente fala, é aqui, ó. Então eu pego, porque é aqui que passa a artéria que vai causar o sangramento. Então eu pego, que às vezes a pessoa põe aqui. Isso, exatamente. Então, claro, vou colocar um tampãozinho, mas eu vou colocar gelo nessa região, peço a pessoa deitar, coloco um gelinho. Normalmente isso é suficiente para cessar aquele sangramento. Não cessou, é um sangramento intenso que essa medida não resolveu, sim, aí ela deve procurar um serviço de urgência. Mas a maioria das vezes passa. E aí já ter o hábito de usar o soro fisiológico, porque e também lembrar, né, outra coisa que nós não falamos, de umidificar o ambiente. Então esse período muito seco, nesses casos, então ajuda muito. Então eu vou usar o umidificador. Se eu não tenho umidificador, posso colocar a toalha molhada, a bacia d'água no quarto, né, dessa criança, que vai ajudar a prevenir esses episódios também. E a gente espera melhoras aí para ele, viu, Daiane? Um beijo. O Robson passou por uma unidade de saúde e foi diagnosticado com bronquite. Ele falou, Mônica, tô tossindo bastante, tá sentindo dor nas juntas. Nós comentamos isso aqui, Robson. Ele falou, Mônica, eu não sei se é dengue ou gripe, porque há uma certa semelhança. Eu posso tomar a vacina da gripe com os sintomas? Pode. Os casos de influenza, principalmente, os sintomas às vezes se assemelham muito à dengue, porque dá muita dor no corpo, dá febre alta, dor de cabeça. Eu tenho sintomas gripais, mas a dengue às vezes pode dar sintomas respiratórios também. Posso ter os dois, pode dar um pouquinho. Uma comentou que estava com diarreia, pode acontecer, não é um sintoma muito frequente, mas pode acontecer sim. E tem muitos casos que a gente tem dificuldade clinicamente em diferenciar uma coisa da outra e às vezes eu acabo precisando de um exame para me ajudar nesse diagnóstico diferencial. Mas a pergunta da vacina, sim, se ele não tem febre, né, uma febre que às vezes ainda está em elucidação, né, ainda precisa descobrir a causa dessa febre, ele pode tomar a vacina sim. Só se ele tiver com febre, aí ele aguarda um pouquinho. Tá.
A Patrícia, que está lá no Pequis inteira, hein? Aqui com a gente na TV Paranaíba, muito obrigada. Ela quer saber o que é pneumonia lobar? Existe? É verdade que ela é silenciosa? Não. A pneumonia lobar é porque eu estou pegando um lobo do pulmão. O pulmão tem, né, 3 lobos. E aí eu estou pegando uma partezinha dele, né? Que ele é dividido em partes. Então, estou pegando só uma parte ali desse pulmão. Mas a questão de ser silenciosa, não, né? Toda pneumonia vai dar sintomas. Às vezes, o que não dá é a febre. É isso que a gente não pode só atribuir. Não tem febre, não é pneumonia, né? Igual eu falei, principalmente nos extremos de idade. Mas ela vai dar sintomas. Eu vou ter o desconforto respiratório, né? Falta de ar. Durante o exame físico, a frequência respiratória vai estar aumentada, vai ter muita tosse, né? Então, eu vou ter sintomas. A gente falou da vitamina C, aquela efervescente. Alimentação, a gente sempre fala disso aqui, eu acho que é importante a gente, né, pincelar isso para que a gente possa tomar cuidado. O que eu devo priorizar a partir de agora? De alimentação? Isso. É uma alimentação balanceada, saudável, né? É o de sempre mesmo, aquela né? Que a gente fala. Verdade. Bastante frutas, verduras, hidratação adequada, né? O descascar mais e desembrulhar menos mesmo. Então, é uma alimentação variada, rica em frutas e verduras e uma hidratação Algumas adequada. mais específicas? As frutas ricas em vitamina C, mexerica, né? Laranja, agora mexerica, morango, kiwi, são muito ricas, pêssego, são muito ricas em vitamina C, né? Então, a vitamina C, como aumenta a minha imunidade, elas vão me ajudar. Chazinho melhorar. cai bem? Principalmente se eu estou tossindo muito, né? Tomar uma bebida quentinha ajuda a aliviar aquela tosse, aliviar o mal-estar, o desconforto, ajuda, sem dúvida A dor nenhuma. de garganta, o que eu devo fazer? Porque tem gente que tem crise de dor de garganta. Sim. Me lembrei lá da minha infância, gente. O quentinho ajuda nesses momentos, né? Então, se eu tô com muita dor, às vezes tomo uma bebida quente, o morno alivia, ajuda ali como anti-inflamatório, alivia um pouco a dor. E analgésico mesmo, tomar dipirona, Tilenol, que é o que vai auxiliar. A prática de exercício físico ajuda substancialmente? Sempre a melhorar a nossa imunidade. Atividade física é essencial na nossa vida. Durante os períodos que a pessoa está gripada, pode ser até que ela não tenha condições de manter, se ela estiver mais debilitada, às vezes com muito nariz muito congestionado, muita tosse, às vezes ela nem consegue manter ali naquela semaninha, fazer um repouso ajuda ela a se recuperar melhor, mas logo depois já precisa voltar. Precisa voltar, né? Você falou de congestão nasal, nariz entupido, e tem pessoas que não conseguem nem dormir, porque a posição ali para dormir impede de se respirar melhor. O que fazer nesses casos também, Érica? A limpeza com soro ajuda muito, porque eu tiro aquela secreção que está obstruindo, então isso é uma medida que ajuda muito. Algumas vezes a gente usa um antialérgico, às vezes a gente usa até um corticoide nasal, para ajudar como medida, para ajudar nessa obstrução nasal também. Falei, Deisiane também veio ao mesmo tempo, que quer saber se o descongestionante nasal, ela mandou esse aqui, eu não sei se trata de marca. Neosoro, né? Provocaria alguma ferida no nariz. E tem gente que apresenta também nessa época ferida no nariz. É melhor usar o soro fisiológico ou aqueles jatos mesmo, né? Que a gente tem o jato contínuo, que é a base de soro fisiológico só. Então, eles são melhores para a gente usar, porque eu preciso, não é um jatinho, eu preciso fazer uma lavagem mesmo, é tirar. Então, eu gosto muito, tem uns vidrinhos que a gente coloca o soro e coloca no nariz e aperta, ele entra e sai, né? Então, tem várias marcas. Então, ele entra e ele faz uma lavagem mesmo vigorosa, que tira muita secreção. E isso dá um alívio muito grande nessas congestões. Porque às vezes eu uso só esses sprayzinhos, ele fica só aqui na entradinha e ele não consegue promover uma lavagem efetiva. E, às vezes não adianta muito. E aí é isso, né? Nessa época, agora é fato e praticamente inevitável que uma doença respiratória bata a nossa porta. Então, com todas essas dicas e esclarecimentos que a doutora Érica Oliveira, que é médica de família e comunidade, a gente quer que você se cuide. E essa entrevista da doutora Érica estará disponível para todos nós lá no canal do YouTube, viu, Érica? Você pode avisar todo mundo lá, viu? Da nossa família, você pode avisar lá, tá bom? Excelente. Que é youtube.com/TV Paranaíba. Você pode rever essa entrevista e compartilhar com o pessoal, porque é cuidado que a gente quer.